o pastor João Marcos, quem lembra dele? Depois nós tivemos o Teófilo, depois nós tivemos o Pianovski, que é o cientista, e a semana passada a gente teve a pastora Regina. Eu não vou perguntar para você quem foi melhor, porque todos foram bons, amém? Eu creio que o Espírito Santo é quem estava em cada um deles, e nós tivemos a experiência, eu tive experiências de ouvir pessoas dizendo, nas células, nós comentando na célula, eu vi pessoas dizendo, poxa, eu fui impactado com a palavra do fulano de tal, eu fui impactado com a palavra de ciclano, e que nós possamos continuar crendo que o Espírito Santo fala através de cada um de nós. Se falando do João, eu queria comentar um tema com vocês, eu vou ler o texto daqui a pouco. Ele só queria ter a certeza, esse é o nosso tema. O João só queria ter uma certeza. E pensando nesse tema, na vida teremos momentos onde tudo que nós queremos é a certeza de uma resposta. Quem já passou por isso? Momentos na vida em que a gente fica aflito porque nós não temos a certeza, a gente até tem possíveis respostas, mas a gente fica naquela, é essa mesmo ou não é? Não é assim? E na vida a gente tem esses momentos. Pregamos sobre o nascimento de João e a conduta dos pais dele. Eu não sei se vocês lembram, nós pregamos 2 mensagens falando do Zacarias e da Isabel. E nós falamos a respeito de como o Espírito Santo condicionou, ou melhor, como o Espírito Santo conduziu eles ao nascimento do João, assim como também os primeiros, eu vou chamar, os primeiros momentos do João. As promessas de Deus para com a vida dele. Certamente o João cresceu ouvindo a respeito do Messias. Aí eu preciso fazer um parêntese. Todo judeu, ele é alfabetizado pela Torá. Todo judeu, todo judeuzinho, bebezinho, quando ele nasce, ele já começa, ele cresce ouvindo sobre o Messias, ele cresce ouvindo sobre o Antigo Testamento, a história deles, o pai Abraão e etc. E não foi diferente com João Batista. O João Batista, com certeza, até por causa das promessas que tinha, e aliás, o pai do João Batista era um sacerdote. Então vejam, o João Batista ele sabia, ele tinha as informações a respeito do Messias que estava por vir. João, quando começa a se destacar no seu chamado, chegaram a perguntar se por um acaso ele era o Messias. E é interessante que quando João aparece no cenário, ele aparece fazendo algo muito forte. E quando eu falo forte, é a expressão de linguagem daquilo que ele estava fazendo. Porque até então, se nós olharmos o contexto do momento, Deus estava, eu vou usar entre aspas, em silêncio por 400 anos. O período que a gente chama o período interbíblico. Onde não se teve profetas levantados por Deus. A história continuou. E 400 anos é muitos anos, queridos. É muito tempo. Se você imaginar, ou se você pensar, que a história do Brasil tem 500 anos, né? O descobrimento do Brasil, 523 anos. Se você pensar nisso, e pensar também que, olhando para esse contexto de 400 anos de silêncio, então vejam, o povo estava numa expectativa do Messias. Há um tempo atrás nós pregamos sobre isso aqui, quando nós falamos sobre Jesus, né, quando ele chegou, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós falamos dessa expectativa, nós falamos de tempos. Então vejam, eles estavam numa expectativa. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 2 e 3, diz assim, dizendo, olha a pregação do João Batista, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Agora eu te faço uma pergunta. Essa pregação de João Batista era uma pregação que o povo quer ouvir? Arrependam-se.
E o João Batista, ele começa exatamente naquilo que muitas vezes vem de confronto ao homem. Homem como população, como pessoa. Arrependam-se, porque é chegado. Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Queridos, e esta mensagem de arrependimento, ela é uma mensagem forte. Se olharmos também o contexto de Israel naquela época, o povo estava largado, por causa do pecado, por causa da desobediência, e sucessivamente. Estavam sobre o império romano, estavam sendo oprimidos, e eles estavam largados. E aí veio um homem pregando: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa mensagem de João Batista, e o texto vai dizer que Isaías falou a respeito dele, tinha uma profecia falando de João, que ele viria abrir o caminho, mas a pregação dele é forte. Agora vejam, o João, ele teve o privilégio de batizar Jesus. E deixa eu falar algo, João, ele começa o ministério dele, eu vou dizer assim, alguns dias, talvez semanas, alguns meses, talvez, a Bíblia não deixa isso claro, ele começa o ministério, porque ele foi o precursor, ele veio preparando o caminho. E sabe qual é esse caminho, queridos? Jesus não veio para estabelecer um reino terreno, é o que os judeus esperavam, e esperam até hoje. E quando João Batista vem com a pregação de arrependimento, ele estava preparando o caminho espiritual. O João, ele não veio como um político, aliás, ele não tinha cara de político. Ele não tinha nem jeito de político. O João, ele veio, ele estava no deserto, ele pregava no deserto, ele comia gafanhotos, ele se vestia de roupas simples. O caminho que ele veio preparando foi um caminho espiritual. João capítulo 3, 13 em diante. Naqueles dias João Batista foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Jesus foi. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu te batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Olha que interessante isso, queridos. O João teve a sua história ministerial muito intensa e rápida. Ele veio preparar o caminho. E o que é interessante é que quando Jesus vai até João, porque João estava pregando o evangelho, João estava pregando o arrependimento, as pessoas estavam se arrependendo, e João estava batizando essas pessoas. E Jesus, ele fala: eu vou lá para ser batizado por João. E quando ele chega, o João tenta convencê-lo: não, o senhor não precisa, é eu que devo ser batizado pelo Senhor. E Jesus vem e diz assim: deixe que seja assim, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Sabe o que significa, queridos? Que muitas vezes eu e você estaremos fazendo parte do plano de Deus, junto com Jesus. Às vezes Jesus vai chegar para você e vai pedir para você fazer algo, e esse algo, Jesus está dizendo: olha, estamos fazendo a vontade do Pai. João teve a sua história ministerial muito intensa. Nessa preparação do caminho, ele pregou a verdade. E eu queria te chamar a atenção para isso, queridos. Pregue a verdade. Paulo, quando vai dar alguns conselhos para Timóteo, ele vai dizer assim: pregue a palavra. Inste a tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Agora, por ter pregado a palavra, por ter falado a verdade, ele foi preso. Ele pagou um preço alto. Por isso ele foi preso. E eu quero dar ênfase nessa fase que ele estava preso. Ele preso e o ministério de Jesus acontecendo. Olha que interessante. Ele começa, vem Jesus, ele batiza Jesus. A Bíblia não fala quanto tempo. Ele é guardado, preso.
E Jesus continua. Ele veio só abrir o caminho, amém? Ele veio abrir o caminho. E é tão tremendo, é que tem tanta coisa do João que não dá para falar tudo. Possivelmente eu prego outras aí para frente aí do João. Mas quando as pessoas tentaram fazer com que João competisse com Jesus, quem batizava mais, quem era melhor e etc, etc, o João fez a declaração que todos nós precisamos ter ela no coração. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou aqui para eu crescer, eu não estou aqui para ser, Jesus é que tem que crescer, que eu diminua, amém? Até tem uma canção que a gente canta, que ele cresça e eu diminua. E o João Batista, nesse momento em que ele está preso, por ter pregado a palavra, e aí acontece então o ministério de Jesus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficam perto dali. Vamos segurar aqui no texto. Em tese, o ministério de João saiu de evidência e entra o de Jesus. O João preparou o caminho, pregando: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino de Deus. O João prepara o caminho, mas ele sai de evidência e entra Jesus em evidência. Queridos, em nome de Jesus, se Deus estiver te usando e você estiver em evidência, e Deus te tirar de evidência, é porque Ele está pegando um lugar, amém? Deixe Ele pegar o lugar dele. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus estava anunciando a sua mensagem, que era a mesma de João Batista. O João Batista começa o ministério dele pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus começa a sua mensagem pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O João diz que está próximo, Jesus chega dizendo: chegou, porque o reino era ele. Jesus diz: chegou o reino. No versículo 2, João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Queridos, isso é lindo demais. O João Batista estava preso, mas o João Batista tinha uma expectativa. Como eu disse, ele sabia a respeito do Messias, ele sabia a respeito que iria chegar o Messias. E o João está lá preso e ele faz essa pergunta básica: o Senhor é, ou devemos esperar outro? Agora, o João estava preso porque ele anunciou o Evangelho. Ele estava preso porque ele pregou a verdade, porque ele denunciou o pecado. E eu quero fazer uma observação, queridos. O João denunciou o pecado. Ele denunciou o pecado de um líder, e por isso ele foi preso e depois foi morto. Não sei se vocês conhecem a história. E eu tenho me preocupado. Será até quando nós vamos poder pregar o Evangelho? Será até quando nós vamos poder pregar contra o pecado? Será até quando falar que o pecado é pecado, não vamos ser taxados de fake news e vamos ser presos? Será até quando nós vamos poder dizer que o adultério é adultério, que é pecado? Que a prática da homossexualidade é pecado? Até quando nós vamos poder falar sem corrermos o risco? Aliás, estou correndo um risco. Mas eu não vou deixar de pregar o que a Bíblia ensina, aquilo que eu sigo como regra de fé e conduta. É o que eu creio. É o que a palavra diz. Mas eu tenho me preocupado, porque nós temos visto pessoas sendo terrivelmente perseguidas por pregar a verdade. Até quando? E o João Batista, por ter pregado a verdade, por ter falado a verdade, ele foi preso e depois foi morto. Nós temos países aí, queridos, que os cristãos estão sendo terrivelmente perseguidos, porque não pode falar de Jesus. Eu não sei se vocês têm acompanhado a internet e tudo mais, mas um dia atrás eu vi uma reportagem. Eu não me lembro qual é a Coreia, se é a do norte ou se é a do sul, eu não lembro qual é. Mas um bebê, uma criança, não um bebê, uma criança,
ela foi sentenciada porque ela tinha uma Bíblia. Eu não sei quem viu isso aí. Coreia do Norte, obrigado. Cristãos estão sendo mortos em alguns países por pregar o Evangelho. Queridos, e os fins dos tempos estão aí. Enquanto podemos, vamos pregar. Mas voltando, quando ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo, ele já tinha preparado o caminho. Agora vejam, a pergunta que João faz era de suma importância. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? É interessante porque se falando do João, porque se você analisar como eu disse, os João já tinham perguntado para ele, você é o Messias? Porque por um momento as pessoas acharam que ele poderia ser o Messias. Mas aqui ele reconhece, ele já sabia que ele não era, ele tinha essa convicção, ele sabia. Mas ele quer ter a certeza se Jesus era o Messias. Aí ele manda os discípulos dele perguntar. Vai lá e pergunta. E é aqui que eu queria dar um foco, queridos, porque muitas vezes nós temos expectativas, mas nós temos a incerteza. Será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer mesmo? E qual é o conselho que a gente sempre fala? Se eu não tenho a certeza, o que eu tenho que fazer? Continuar orando. Ah, mas é difícil esperar. Amém. Eu sei que é difícil. Mas para o João também foi. E o João fez o que eu faria. Vai lá e pergunta. Vamos ver se é. Vamos ver se ele pode. Vamos ver se é ele mesmo. João não perguntou. Eu queria que você olhasse para isso. Uma coisa que, quando me veio essa revelação nesse texto, eu fiquei impactado. Vamos só pensar um pouquinho. Quem foi o João? O precursor, ok? É aquele que chegou primeiro de que Jesus, eu vou chamar no cenário, ele começa a pregar, ele começa a ter evidência, ele começa a batizar, as pessoas começam a segui-lo, as pessoas começam a procurar o João, e o João está em evidência, de repente Jesus vem. E quando Jesus vem, Jesus começa a montar a equipe dele como? Ele chega na beira do mar, está os pescadores lá, o que Jesus fala? Venha após mim, e eu vos farei. Qual era o currículo desses caras? O Mateus, que estava na coletoria, ou Levi, depende da versão, ele era cobrador de imposto, ele estava sentado, Jesus passa e apenas diz, venha após mim. A Bíblia diz que ele largou tudo e foi. Ele não perguntou o que eu vou ganhar, ele não perguntou o que eu vou ser, ele não perguntou onde eu vou, não perguntou o que eu vou fazer. O Mateus apenas seguiu Jesus. E quando você olha o currículo dos outros discípulos, eu não vou falar todos, quando você olha o currículo dos outros, eles não tinham nada, não tinham experiência, não tinham nada espiritual. Jesus apenas os convidou e começou a montar aquela equipe. Qual era o currículo desses caras, comparado com o de João? E é interessante que quando João estava lá na cadeia, estava preso, porque ele tinha pregado sobre o reino que estaria de vir, ou seja, ele tinha pregado sobre Jesus. Qual era o currículo do João? O João era ousado? O João já tinha experiências com Deus? O João já estava num processo? O João já era um trabalhador, já era um cara, já. E por que Jesus não chamou ele? E quando João está preso, ele não manda os discípulos perguntar, ou vai lá e fala com Jesus, por que ele não me chamou para a equipe dele? Vai lá e pergunta para Jesus, por que eu não estou fazendo parte da equipe dele? Aliás, o meu currículo é bom. Aliás, eu já tenho experiência. Aliás, eu sei fazer. Eu vou ser um braço direito de Jesus. Ele não mandou perguntar para Jesus por que Jesus não me chamou, ou que hora, quando Jesus vai me chamar para a equipe dele. O João não perguntou isso. E aí eu queria fazer uma colocação, queridos. Muitas vezes, nós queremos ser convidados, mas muitas vezes nós não estamos preparados. E muitas vezes nós estamos preparados, mas não somos convidados. E eu queria perguntar, onde está o nosso coração quando não somos convidados? Porque quando somos é fácil.
Me convidou, glória a Deus. Chegou a minha vez. Já viu gente assim? Glória a Deus, chegou a vez. Mas e se não foi convidado? O meu coração também está bom? O meu coração também vai aceitar? Porque muitas vezes nós julgamos estar preparados, mas de repente Deus não deu a direção. Não é hora, não é tempo. Estou preparado para o não de Deus? Estamos preparados para o não de Deus? E é interessante que o João Batista não mandou perguntar, quando é que ele vai me chamar para a equipe dele? Ele está esperando eu sair da cadeia? Ou por ter sido preso, eu queimei minha ficha, a ficha suja agora? O João não mandou perguntar isso. A pergunta do João foi, ele é aquele que há de vir? O João não estava preocupado com promoções. O João não estava preocupado se ele iria ou não ser da equipe de Jesus. O João estava preocupado, ele é o Messias. Porque se ele for Messias, aquilo que eu preguei vai se cumprir. O reino de Deus chegou. Querido, se preocupe com o reino de Deus. E as demais coisas Deus vai fazer. Amém, queridos? Eu creio que ele percebeu que a morte dele também estava chegando. E ele queria morrer com essa certeza. Ele percebeu, esse cara vai mandar me matar, mas eu quero morrer com a certeza, ele é ou não é o Messias? No versículo 4, Jesus respondeu, voltem e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Que resposta mais ampla, não? Que resposta mais, né? Volta lá e fala para o João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Essa resposta de Jesus pode deixar muitos intrigados, porque ele não falou, ele demonstrou. Porque às vezes só palavras não basta. Às vezes nós temos que demonstrar quem de fato nós somos. Às vezes nós temos que demonstrar quem de fato nós vemos, quem de fato nós fazemos, o que de fato nós vivemos. Jesus poderia ter dito, olha, vai lá e fala para ele, eu sou sim da raiz de Davi, eu sou o Messias, eu sou aquele que há de vir, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou a raiz de Davi. Ele poderia ter falado, mas ele disse o quê? Vai lá e fala para ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo, vai lá. Só isso. E aí eu queria fazer uma pergunta. Quando Jesus fala, volta e fala o que vocês estão ouvindo e vendo. Muitas vezes só palavras não vai bastar. Acredito que a alegria de João foi muito maior em saber que estava acontecendo o reino de Deus. Ele não só ouviu, e a pergunta que nós precisamos fazer hoje é o que estamos ouvindo e o que estamos vendo. Na nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual, o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos vendo. É interessante que hoje nós temos a ferramenta internet. É uma bênção, não é, irmãos? Amém? O nosso culto está sendo transmitido. Possivelmente deve ter pessoas ouvindo. E se não tiver, possivelmente depois vão ouvir. E essas pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo ouvindo a palavra de Deus e etc. Amém? Agora uma questão é, ao mesmo tempo que a internet é uma ferramenta muito boa, nós temos que ter cuidado para quê? Porque nós precisamos filtrar muitas coisas. Porque assim como tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem coisa péssima, tem lama, tem sujeira. E eu preciso me atentar. A primeira coisa que você deve fazer, ouve, sim, mas procure quem é a fonte, quem está falando. Porque se você souber da fonte, você vai poder continuar ouvindo ou não. Eu me lembro que um tempo atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para uma das pregações, e eu abri um site lá e estava pesquisando aquele tema, e eu comecei a ver algumas coisas legais. Só que chegou um ponto, eu falei, esse negócio está estranho, não é isso que a Bíblia diz, e eu comecei a achar estranho, falei, mas peraí, deixa eu ver a fonte, esqueci de olhar a fonte. Quando eu fui ver a fonte, era um contexto de algo que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei, Jesus, me perdoe, porque eu falhei em não olhar em primeiro lugar o quê? A fonte. Ainda bem que eu olhei a fonte.
E aí, daí em diante, isso faz uns anos, todas as vezes que eu vou pesquisar alguma coisa na internet, eu procuro quem é a fonte. Porque se a fonte for boa, a água será boa. Mas se a fonte for ruim, a água não será boa. Então vejam, eu preciso tomar cuidado com aquilo que estou ouvindo, com aquilo que estou vendo. O que estamos escolhendo, aí vem uma outra questão. Eu é quem escolho o que eu vou ouvir. Eu é quem escolho o que eu vou ver. A escolha é minha, em todos os aspectos. Então Jesus, ele fala para os discípulos, vai lá e fala para ele o que vocês veem e o que vocês ouvem. Versículo 5. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Lá no evangelho de Lucas, com o mesmo texto, a Bíblia diz que Jesus começou a fazer os milagres para eles verem. Aqui Mateus vai dizer, diga, mas lá em Lucas vai dizer que ele começou a fazer os milagres, ou seja, para eles ver e ouvir, para eles chegar lá e falar para João. Então vejam só, queridos, dentro desse aspecto, tem um ditado popular que você talvez conhece, que contra fatos não há argumentos. Então se Jesus está fazendo, se você está vendo, se você está ouvindo, alguém pode até duvidar, mas você tem a sua verdade. Não é isso que eu vi, é isso que eu ouvi, é isso que eu estou vendo, ponto final. Então vejam só, Jesus fala para ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Eu imagino que João se deu por convencido, amém, queridos? Eu imagino que o João se alegrou, falou, poxa, está acontecendo. Eu preguei que o reino de Deus estava chegando, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ele só queria ter a certeza, assim como muitas vezes nós também queremos ouvir Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus. E aqui que eles veem uma questão, o João, ele estava preso, ele não podia ir até Jesus, mas ele foi até Jesus através de pessoas. Em outras palavras, ele foi na fonte certa. Busque, mas busque na fonte correta, e essa fonte se chama Jesus. Busque em Jesus. E é interessante, eu estava falando esses dias a respeito dessas questões, e houve aquela questão que às vezes a gente fala, poxa, mas quando que a minha resposta vai chegar? Quando vai chegar a solução? Eu não sei, queridos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se você estiver buscando, vai chegar. Eu não sei se vai ser rápido ou se vai demorar. Uma coisa eu sei. Se for rápido, glória a Deus. Se demorar, Deus vai te dar graça para você esperar. Amém? E eu posso contar falando ainda do carro, e claro que isso é a nível de testemunho, longe de pensar em murmuração, longe disso, mas as últimas 2 vezes que a gente precisou ir, aliás, a antepenúltima e a última vez que a gente precisou ir para Goiás, foi por questão de saúde. Os irmãos têm acompanhado a nossa família. Em novembro faleceu a minha mãe, agora em março o meu cunhado e meu sobrinho. A gente precisou ir por uma questão de saúde, meio que às pressas. E eu louvo a Deus pelo carro, e eu já disse isso para vocês, mas 1.0, quando chega aquelas subidas grandes, assim, longa, ele caía até 60 por hora. E aí você vê aqueles outros carros passando assim, indo embora e você lá. E às vezes a gente brincava, a gente fazia assim, a manivela, né? Ou a gente canta, se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Cadê os assembleianos? Aí, Roberto, lembra dessa? E eu me lembro, queridos, que a última vez que a gente estava vindo foi uma viagem cansativa. Obviamente, a gente tinha tido muita pressão psicológica, com toda a questão lá que a gente passou em Goiás, e na volta, a gente estava vindo e a Lourdes passou mal na volta e não chegava. Sabe aquela viagem que parece que não chega mais? E eu lembro que eu fiz uma oração com Deus, falei, Deus, eu gostaria de, a próxima vez que eu voltar em Goiás, eu gostaria de ter trocado de carro. Eu falei isso para Deus.
E a sexta-feira atrasada, não, desculpa, no começo da outra semana passada, é que o Jefferson não está aqui. Eu fui arrumar um negócio lá no carro, e ele falou, pastor, você vai viajar o mês que vem, não vai? Eu falei, vou. Ele falou, vamos aproveitar e fazer a revisão para você viajar em paz? Eu falei, vamos. E ele foi, trocou pastilha, o cara vai pegar o carro e pegar com as pastilhas novas. Ele fez revisão lá, arrumou, tudo que precisava, deixou o carro, como se diz, redondinho para viajar. E eu preparei o carro para viajar. Mas Deus tinha no coração dele, Sival, você fez uma oração. Você falou para mim que você gostaria de voltar com um carro melhor. E para surpresa, queridos, para surpresa, quando a pessoa ligou e falou assim, Deus tocou no meu coração, a gente vai te dar uma oferta para você trocar o carro. Eu falei, Deus, eu vou voltar para Goiás com um carro melhor. E nós tínhamos 15 dias para trocar o carro, e Deus deu graça que deu tudo certo. Amanhã é só a questão de fazer os documentos e tudo mais. Ou seja, quando é que a resposta vai chegar? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu confio. E eu espero. E se a resposta não chegar no seu tempo, não murmure, continue confiando. Continue crendo. Porque muitas vezes Deus não faz no nosso tempo. É no tempo dele. Continue crendo. Versículo 6. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. É interessante que no meio de uma conversa, no meio de vai lá e fala isso, Jesus vem e fala assim, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Eu não sei se Jesus estava falando assim, olha, vai lá e fala para o João, para ele continuar sem abandonar a fé, eu não sei, mas Jesus estava dizendo, felizes são aqueles. Jesus entendeu que o João estava firme e forte, e ali, mantendo a sua fé, e Jesus manda dizer, ó, felizes são aqueles que mantêm, queridos, em nome de Jesus, não abandone a fé. Em meio à resposta, ele nos faz essa afirmação, felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim. Continue a buscar, não pare. Não abandone a fé, fique firme, mesmo que talvez ainda não chegou o tempo. João precisava de uma resposta. Jesus respondeu os discípulos que foram buscar essa resposta, só que Jesus foi além. A partir do versículo 7, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte, a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Deixa eu parar aqui. Jesus dá a resposta, vai lá e fala para o João do que vocês estão vendo e do que vocês estão ouvindo. E Jesus fala do que estava acontecendo, como eu disse lá em Lucas, a Bíblia vai dizer que ele fez os milagres para os discípulos verem. Depois que os discípulos vão embora, ou seja, longe dos discípulos do João, longe de João, Jesus começa a falar do João. E Jesus vai falar, vou repetir o 7, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte, a respeito do João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? É interessante que o que Jesus diria a nosso respeito, em nossa ausência, o que Jesus diria ao seu respeito? Se eu estivesse no lugar de João, quando os discípulos foram, o que Jesus falaria ao seu respeito? O que Jesus diria de você, diria de você? O que vocês foram ver no deserto? Aqui é interessante que João pregava no deserto e o povo ia até o deserto, lembra? O que vocês foram? O povo buscava algo, porque eles foram até João. Lembra que eu disse que eles tinham uma expectativa do Messias, e quando João aparece, eles foram até João, eles buscaram João numa expectativa, e Jesus pergunta, o que vocês foram ver? No versículo 8, o que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem, moram nos palácios. João morava onde, queridos? No deserto. Eu queria fazer algo, quis mostrar algo. O que Jesus quis dizer? Vocês foram pela mensagem e não por causa da aparência.
Queridos, que o nosso coração esteja ardendo pela mensagem e não pela aparência. Que o nosso coração possa arder pela mensagem do Evangelho, independente de quem vier aqui, independente de quem estiver ministrando na célula, independente de quem estiver ministrando no Fortim, independente de onde você estiver, que você procure a Deus pela mensagem e não pela aparência. Que nós possamos ter no nosso coração o desejo que Jesus perguntou: o que vocês foram ver no deserto? O homem que não tinha aparência, o homem que se vestia de pele de animais, comia gafanhotos e mel silvestre, ou seja, não tinha aparência nenhuma. Jesus quis mostrar para eles: vocês foram ver a mensagem. No versículo 9, então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Queridos, isso é tremendo. Eles foram buscar um profeta. Jesus falou primeiro das vestimentas, não é isso? E Jesus falou: vocês foram buscar um profeta? Sim. Ele responde que sim. Agora vejam só, queridos, nós temos que buscar a mensagem de Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Esse povo estavam sedento, queridos, porque 400 anos que Deus estava em silêncio. E nesse momento que eles estavam numa expectativa. E eles foram buscar uma mensagem, sim. Tem uma música do Fernandinho. E eu acredito que essa música foi, logo quando ela saiu, eu acredito que foi há pelo menos uns 17, 18 anos atrás. Uma música, acho que o Jansen vai lembrar. Leva-me aos cativos, leva-me aos feridos, leva-me àqueles que precisam. E eu me lembro que, na ocasião, nós tínhamos um projeto na igreja, que nós chamávamos de mover de oração e adoração. Nós passávamos 24 horas na igreja, em oração e em adoração. Obviamente tinha uma escala, a gente revezava. E eu me lembro que uma das vezes que eu estava na igreja, eu estava de madrugada, e a igreja onde era, na época, o prédio, era que nem aqui, nós tínhamos um espaço de estacionamento. Eu me lembro que eu estava lá fora, e eu comecei a orar e falar com Deus, comecei a chorar com essa canção, olhando para a cidade de Campinas. Nós morávamos lá em Campinas, e olhando e eu falando: Deus, leva-me aos perdidos, leva-me àqueles que estão sedentos, leva-me àqueles que estão precisando. E essa música, eu já ouvi ela aqui na igreja, eu já cantei ela aqui na igreja, eu já orei aqui na igreja. Deus, leva-nos aos perdidos, leva-nos àqueles que estão sedentos, leva-nos àqueles que estão feridos, leva-nos àqueles que estão precisando. E tem gente precisando de Jesus. E a minha oração é que nós possamos ser o João Batista, a quem as pessoas falam: eu vou atrás dele, porque ele é um profeta de Deus. Eu quero ouvir aquela pessoa, não para a nossa glória, mas eu quero ir naquele lugar. Eu quero ver aquela célula, eu quero ir lá na célula, na casa do Jansen, na casa do Alessandro, na casa do Demis, na casa de outros. Eu quero ir lá e eu quero ouvir esta mensagem que eles têm para mim. Eles foram até o deserto. Versículo 10. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem, Isaías: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. Queridos, olha que interessante. Assim como João, eu creio que cada um de nós temos uma missão para cumprir aqui nessa terra. Assim como João, que teve a sua missão, eu e você também temos, queridos. E a nossa missão, eu não sei qual é, eu não sei como, eu não sei, mas eu tenho uma missão, você também tem uma missão. E eu preciso crer nisso. E aqui Jesus está falando: olha, o João Batista é aquele de quem foi escrito que ele veio preparar o caminho. João, ele veio e preparou o caminho, a mensagem de Deus. E eu e você também temos que pregar a mensagem de Deus. Mesmo que seja arrependei-vos, mesmo que seja arrependei-vos, porque é chegado, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou. Creia nisso, tenha essa certeza no seu coração. O João veio preparar o caminho, eu e você
podemos ser usados por Deus também para preparar o coração de pessoas que virão a conhecer a Deus. E é interessante, queridos, que muitas vezes a gente fala do amor de Deus para pessoas, e às vezes ela não vem na hora. Às vezes a gente fala, parece que a gente falou com a parede, não é assim? Mas passa o tempo, lá na frente. Às vezes a gente vê ela talvez até em outra igreja, não tem problema. Paulo falou muito claro, um planta, outro rega, outro colhe. Talvez eu possa estar colhendo semente que outros plantaram, mas eu posso estar plantando e outros vão colher. É o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Uma coisa é, vamos anunciar o Evangelho. Quais ferramentas? Queridos, aquela que Deus colocar em suas mãos. Ontem aconteceu algo legal e eu quero parabenizar o Ministério dos Adolescentes. Eles ontem se reuniram lá na Praça da Cosma, é isso, né? Fizeram lá um tal de piquenique. Levaram violão, levaram comida. Oi? E bastante comida, que tem que ser. E eles fizeram lá um tempo onde eles puderam compartilhar, onde eles puderam cantar, onde eles puderam se divertir, que adolescente se diverte. Teve um lá que se aventurou em subir numa árvore, colocou uma bandeira lá, eu não sei exatamente o que significa aquilo. A bandeira Leão de Judá, e eles cantaram Leão de Judá. Tinha que ter cantado. Não cantaram, mas enfim. Mas certamente, queridos, são sementes que estão sendo plantadas. Eles estão sendo desafiados a levar o Evangelho, a levar a palavra. Querido, aonde Deus te colocar, seja um mensageiro de Deus. Seja um mensageiro de Deus. Às vezes você não tem, eu diria, né, o dom, a aptidão, ousadia de vir aqui ministrar. Mas talvez você tenha lá na sua casa, lá no churrasquinho da família, lá com os amigos do trabalho. É lá que você deve mostrar o amor de Deus. É lá que você deve mostrar o que Deus tem feito na sua vida. Deixa Deus te usar. Quando essa semente vai germinar? Não sei. Uma coisa é, temos que plantar. No versículo 11, olha o que Jesus vai falar do João. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Queridos, talvez você não entendeu. Mas olha o testemunho que o próprio Jesus está fazendo do João. De todos os homens que já nasceram, João Batista foi o maior. Queridos, eu fico pensando, falei, gente, o Abraão perdeu para o Joãozinho. O Davi, o Elias, aquela ousadia toda. Gideão. Quantos outros, queridos, que eu falei, gente, como que pode? Mas é Jesus que está falando, eu não vou questionar Jesus, eu só vou meditar nisso. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Opa! O que aconteceu aqui? Quando foram tentar fazer João competir com Jesus, qual foi a declaração de João? Que ele cresça e que eu diminua. João se colocou aos pés de Jesus. Então veja, Jesus está fazendo essa declaração do João. O versículo 12 continua, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou parar aqui no texto, porque tem muitas outras coisas, mas antes de terminar, eu queria que você entendesse isso. O João Batista, ele queria uma resposta. Ele só queria ter a certeza se Jesus era ou não o Messias. Mas ele teve além da resposta. Porque por causa dessa pergunta que ele mandou fazer,
nós temos essas declarações de Jesus para nos inspirar em querer ser um João Batista também. E aqui o versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, no momento que Jesus falou isso, tinha passado pouco tempo. Mas esse texto, ele aplica a nós também, porque Jesus vai dizer, desde o João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços. Queridos, nós temos que nos esforçarmos. Nós temos que nos esforçarmos, porque não é fácil. Muitas vezes as dificuldades, as lutas, os intempéries da vida, muitas vezes não é fácil. E Jesus está dizendo, desde os dias do João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar. E aí Jesus diz, e os que se esforçam se apoderam dele. João alcançou a resposta que ele queria, e para nós ficou as palavras de Jesus sobre o João, para nos inspirar, para que a gente também possa buscar a Jesus. Mas tem um esforço, mas tem o preço a pagar, e quando eu falo preço a pagar, queridos, é no dia a dia mesmo. O preço a pagar é na nossa vida diária de buscar a Deus. É na nossa vida diária de submetermos a Deus naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele vai fazer. O esforço de muitas vezes pagar um preço de abrir mão de coisas. Talvez hoje você estaria em outro lugar, mas você está aqui, você veio buscar a Deus. Durante a semana, você tirar um dia, falar assim, não, eu vou tirar um dia para crescer em Deus, eu vou tirar um dia para crescer na palavra, eu vou tirar um dia para orar, vou tirar um dia para jejuar, eu vou tirar um momento para ler, é esforço. Um tempo atrás eu falei num contexto de amigos, nós estávamos conversando e aí começaram a falar de série. Não tenho nada contra a série, tá? Deixa eu já me adiantar, porque senão você vai ficar com raiva de mim. Não tenho nada contra, amém? E eu me lembro que as pessoas começaram a falar assim, você já assistiu tal série? Já. Não, mas foi boa e tal, e comentário da série. Eu falei, nunca ouvi falar. E aí, não, mas você já assistiu aquela outra? Já. Não, mas isso. E aquela outra? E eles começaram a comentar, e eu fiquei ali, você já teve uma rodinha que o pessoal estava conversando de coisa que você não sabia de nada? Era eu. E eles conversando e eu assim, não assisti. Aí passou um pouco, um deles perguntou, pastor, você já assistiu alguma dessas? Eu falei, não. Ah, você não sabe o que você está perdendo. Eu falei, sei. Claro que eu sei. Eu sei o que eu estou perdendo se eu perder tempo com tanta série que nem vocês estão assistindo. E eu falei na hora, eu falei, gente, desculpa. Eu tenho lá em casa uma pilha de pelo menos 40 livros para ler, que eu não consigo. A minha leitura, eu estou ralando para conseguir ler alguns livros que eu tenho. Agora você já assistiu todas essas séries aí, quantos livros vocês leram enquanto vocês assistiram essa série? Ih, pastor, o senhor pegou pesado, hein? Simples assim. Não tenho nada contra a série, tá bem, queridos? A questão é o exagero. A questão é o desequilíbrio. A pessoa assiste, sei lá quantas horas de série por semana, mas ela não tira uma hora para ler um livro, para ler a Bíblia, para escutar um louvor, para ter um tempo com Deus. E aí? Vocês estão entendendo? Não tenho nada contra a série. Aliás, analise bem qual série você vai assistir. Amém? Analise bem. Porque tem algumas séries, queridos, que inconscientemente ela vai te incentivar a muitas coisas erradas. A muitas coisas erradas. Existem pautas das grandes, eu nem sei o nome das grandes produtoras de séries, filmes e etc. Existem pautas, agenda, que até 2030 eles têm que colocar em todos os filmes, em todas as séries, eles têm que colocar pautas específicas, e todas elas ferem os princípios bíblicos. Amém? Então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu estou vendo e com aquilo que eu estou ouvindo. Não estou dizendo que é errado assistir série, não estou falando para não assistir nada disso, mas eu estou dizendo que se você está assistindo, sei lá, 10 horas por semana de série, pense que você poderia também tirar tempo dessas 10 horas para ler a Bíblia, para ler bons livros e etc. Vocês estão me entendendo? Então tem que ter esforço.
tem que ter esforço. As certezas que queremos em Deus vai demandar de esforço e tempo para que a gente possa alcançar. Quando buscamos e perseveramos, nós alcançamos. E aí, queridos, o tempo é com Deus. É Ele quem vai dizer o tempo. Quando? Como? Quanto esforços estamos fazendo para alcançar aquilo que nós estamos buscando? Não pare. Continue. Nunca deixe de lutar. Continue. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Quando a gente olha essas pessoas tendo experiências com Deus, e quando eu falo essas pessoas, para o cenário bíblico mesmo, nós temos tantos homens, tantas mulheres, que tiveram experiências fantásticas com Deus, mas todas elas trilharam um caminho, todas elas pagaram um preço, e eu queria que você pensasse nisso. As certezas daquilo que você está buscando, que você possa buscar em Deus, e certamente você vai alcançar. E eu queria que você colocasse no seu coração, talvez aquelas situações que você tem buscado em Deus e ainda você não teve a resposta, que você possa buscar, que você possa falar: Deus, eu quero ouvir o Senhor. E que você possa buscar em Jesus estas respostas. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque através da tua palavra, através de exemplos de homens e mulheres que andaram com o Senhor, nós podemos aprender com eles. Hoje nós ouvimos um pouco do João Batista, e esse pouco que nós ouvimos dele, Pai, me inspira em buscar o Senhor, me inspira em querer crescer em Deus, me inspira em querer crescer no Senhor, em estar mais próximos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, como pessoa, como família, que nós possamos buscar cada vez mais o Senhor, que nós possamos buscar cada vez mais, que nós possamos crescer no Senhor, e naquelas áreas que nós ainda não temos certezas, que nós possamos buscar, que nós possamos perseverar em continuar buscando ao Senhor. Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, cada um deles, Pai, e que ao trilhar a caminhada cristã, que nós possamos nos esforçar para crescer em Deus, para crescermos no conhecimento, para crescermos na intimidade com o Senhor, para crescermos em experiências com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos buscar cada vez mais experiências sobrenaturais com o Senhor, e que nós possamos viver cada uma delas na tua presença. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, e que eles possam, assim como João, buscar cada dia mais estas certezas em Cristo Jesus. E assim como João, Pai, que nós possamos buscar o teu reino, que nós possamos buscar a tua palavra, e em nome de Jesus que nós possamos alcançar cada uma delas, em nome de Jesus. Amém.